Para vocês que sabem, eu tô fazendo uma viagem para São Paulo a trabalho. E aqui na rodoviária eu conheci algumas pessoas muito legais. Uma é o Fábio. Chega aqui, Fábio. Esse cara aqui, a gente conversou um pouquinho sobre. Ele tá com um pouquinho de vergonha. Mas o Túlio, que é pastor da Assembleia de Deus também, eu chamei ele pra gente conversar um pouquinho sobre masculinidade. O que é ser um homem? E eu, como sou um jovem de 21 anos, nada melhor do que perguntar para um cara que já viveu aí uma vida inteira. E, Túlio, fala para mim, para você, o que é ser homem, segundo a palavra de Deus? Pois é, o homem, para ele manifestar a masculinidade dele, ele tem que se posicionar de acordo com o que a Bíblia ensina, que o homem foi feito para suportar a mulher, cuidar bem da família, trabalhar, e aí isso aí e muitas outras atitudes vai manifestar a forma como ele fala, a forma como ele se veste, a forma como ele vive, vai demonstrar que ele vive e defende a masculinidade. Você agora está se vendo com 10 anos, tá? 10 anos. Com 10 anos agora, Túlio. E qual conselho você daria para esse garotinho de 10 anos que não sabe de nada da vida, que tá querendo, assim, conquistar o mundo, tá querendo ali a sua primeira namoradinha, né? Porque essa é uma fase, né? Que a gente tá começando ali a achar uma menininha bonitinha ali. E a gente sabe que uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa, ela pode tanto levar o homem lá pra cima, quanto pode levar ele lá pra baixo. E qual o conselho... 3 coisas. Se você pudesse falar 3 coisas para esse garoto, o que você falaria para que ele firmasse e que ele conseguisse achar um caminho para ele seguir, para ele atingir essa estatura de varão que a Bíblia diz? Em primeiro lugar, ele precisa conhecer Jesus, né? Bom ponto, Túlio. Em primeiro lugar, ele precisa conhecer Jesus. Em segundo lugar, ele tem que, depois que ele conhecer Jesus, conhecer o Evangelho, tiver alguém que conduza ele no bom caminho, ele deve olhar para o exemplo dos pais. Sim. Nem sempre a gente encontra um bom exemplo dos pais. Sim. Mas se ele não encontrar um bom exemplo dos pais, ele pode procurar o exemplo em algum membro da família que vai dirigir, vai conduzir ele por um caminho correto. Então é muito importante esse rapaz, que tem pouca idade, mas ele já conhece a palavra de Deus, já aceitou Jesus, é muito importante ele ter referências no círculo social dele. Referências, exatamente. Ou na igreja, ou na família. Automaticamente, se ele não encontrar na família, pode acontecer de ser um jovem que conheceu o Evangelho antes da família, ou não foi criado no Evangelho, conheceu depois. Sim. Conheço várias pessoas que aconteceu assim. E aí ele deve aproveitar, já que ele conheceu o Evangelho, se espelhar em alguém que tem uma atividade na igreja, que canta, que já está envolvido, ou líder de jovens e coisa dessa natureza, que vai conduzir ele e com a palavra também, para ele poder saber se conduzir, entendeu? De forma como a palavra ensina. E você falou, precisa de aceitar Jesus, primeiro ponto. O segundo ponto é ter uma boa referência. E o terceiro ponto, Túlio? O terceiro ponto, eu diria que ele deveria sempre aprimorar para ele conhecimento, entendeu? Não só do Evangelho, mas de forma geral, e porque ele crescendo na educação, em tudo, ele terá condições de criar uma boa família, sustentar uma família, porque o menino chega na idade de casar e ele não trabalha, não tem como sustentar a família. É complicado. Fica difícil. Fica difícil. Então, isso aí é um bom conselho. Isso aí ele já vai seguir o exemplo de alguém na família, ou
Eu, por exemplo, posso testemunhar do meu pai, da minha mãe, que me criaram muito bem. Meus irmãos todos são trabalhadores e aí você tem condições de sustentar uma família. O camarada quer casar, quer namorar, daqui a pouco quer ter filho e não pode sustentar, quem que vai sustentar? Então, aí começa um mau exemplo já para a geração dele. Então, é isso aí. Exatamente. E você se arrepende de ter seguido os ensinamentos que a Bíblia diz para como ser um homem de verdade? Todo esse tempo que você tem de caminhada, negativo, você se arrepende? Negativo, nem um pouco. Muito pelo contrário, eu poderia ter até feito melhor e influenciar outras pessoas. Ao longo da caminhada, eu trabalhei com liderança de jovens, como professor de escola dominical, em escolas bíblicas, e a gente sempre orienta, principalmente os mais jovens, os meninos na igreja hoje, quando eles começam a cantar, a pregar, eu sempre oriento eles com relação a isso. Quando eles começam a olhar para uma menininha que namorar e dar aquela orientação, que é positivo isso, porém tem os passos, tem os caminhos que deve, e eu particularmente nunca me arrependi, entendeu? É aqui uma linda companheira que está aqui do meu lado, que é bênção na minha vida, então amém. O caminho é esse. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado pelo papo. Falou, Matheus. Tá? E a gente com certeza vai se ver em algum outro momento no decorrer da vida, ou se não lá no céu, né? Isso. Que me perdoe os assistentes se não ficou perfeito, né? Mas é uma conversa assim formal, né? Sai, né? Isso. Vai sair com certeza uma pérola para as pessoas que estiverem Deus abençoe você. Se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, aproveita a oportunidade. O melhor é na idade nova. Amém. Deus abençoe. Abraço. Abraço.